Mensagem geral e atemporal para o signo de Sagitário, energia de fogo aqui na mesa. Sejam todos muito bem-vindos aí ao canal Coringa Tarô. Agradeço demais quem curte, comenta, compartilha, né, para ajudar aí na expansão do canal. Para consultas individuais, perguntas, trabalhos espirituais e mandalas, o contato está na descrição do vídeo. Vou tentar colocar no vídeo também, mas na descrição é mais certeza. Energia principal aqui para os sagitarianos e sagitarianas, independente de gênero, carta do julgamento. Então aqui situações, questões e pessoas, né, que de alguma forma tentaram sabotar vocês, por exemplo. Deixa eu ver se ela tá assim. Sabotar vocês, por exemplo, né, vai ter retribuição. E aí, pessoal, igual eu sempre explico, nessas cartas voltadas para a justiça, né, tanto a justiça quanto o julgamento, né, no tarô tradicional, elas não têm a ver com a justiça que a gente acha que é justiça, né? Ela é uma justiça divina, então é quem tiver de receber, né, pela justa medida, recebe de receber na justa medida, e não quer dizer, em momento algum, que vocês vão ficar melhores ou piores que ninguém. Quer dizer que vocês também vão receber na justa medida aquilo que vocês têm que receber. Então, assim, por lei, né, da correspondência, lei de causa e efeito, né, a gente vibra e atrai aquilo que a gente vibra. Quando há uma dissonância dentro desse aspecto vibracional, por interferência de outras pessoas, é como se fosse um teste também, em alguns casos, né? A gente passa por um período ali no escuro, a gente passa por um período ali desiludido, né? Se for uma questão afetiva, por exemplo, e aí nesse meio tempo a espiritualidade ela vai agindo ali nos bastidores para poder trazer para a gente, né, a retribuição, para que a gente, além de ter a possibilidade, né? Aliás, além de retornar para aquele estado inicial que a gente estava antes dessa perturbação externa, a gente ainda tem a possibilidade de elevar mais ainda a nossa vibração, né? E quando a gente eleva a nossa vibração, não é porque a gente ficou melhor ou pior que ninguém, mas quer dizer que, além de ter a responsabilidade de manter, né, essa vibração através da consciência, a gente ainda tem, como se diz, percepção de quando, onde, como a gente saiu, né, daquela situação específica. Ficou um pouco confuso, mas aí nesse contexto é o seguinte: vem retribuição, né? Essa retribuição vai te dar perspectiva, você vai ter o poder, né, de julgar se fere de volta a pessoa ou não, se atinge com palavras a pessoa ou não, ou se você já entendeu que aquilo ali já passou, uma memória, né, uma coisa do passado ali, e a partir dali você não gasta nessa energia com o passado, por exemplo, você tem essa energia para investir, né, em algum novo projeto, em alguma nova questão espiritual, em alguma nova empreitada, em alguma nova relação, entendeu? Então, assim, se você incorra, né, na escolha, porque tá todo mundo aí livre para escolher, né? Renovar esse ciclo, então gastar energia duas vezes com a mesma pessoa e por aí vai, você deixa de usar essa energia para você, né? Para dar como se diz? Para dar uma alavancada aqui, daqui para frente, tá? E aí eu tô falando de passado, não é à toa, porque a energia de fundo, né? Todas essas energias da direita aqui, que a gente no fundo do deck, é como se fosse o background, né? Os bastidores aí. A energia de fundo tá a carta da estrela, quase não sai, né? Essa carta da estrela, né, representada pelo seis de copas, geralmente no tarô cigano, ela traz muito um viés de nostalgia, de passado, mas aqui no tarô mitológico ela fala do mito de Pandora. Então, assim, alguma situação aí que vocês acham que perderam, né, retornando de uma forma muito meritória e também de uma forma muito iluminada, porque essa carta da estrela do mito de Pandora fala de todo o expurgo energético, né? Saem todas as pragas quando ela abre a caixa, e aí logo em seguida, a gente falando de iluminação, vem a carta do sol, né? E logo em seguida, né, lá no finalzinho, depois do expurgo, depois da limpeza, vocês aí recuperando uma coisa que vocês achavam que estava perdida, né? Ou algumas coisas. Então, Sagitário, aqui a gente tem, né, Sagitarianos, a gente tem essa energia de julgamento, esse julgamento aí vai ser ditado muito por como você deixa as coisas fluírem e principalmente também aceita, né, o processo de aceitação. Então pede aí bastante discernimento para a espiritualidade, bastante aceitação, tá? Bastante sabedoria também para poder fluir
né, com os acontecimentos. Porque eu falo isso? Porque o julgamento é uma carta de Mercúrio. Mercúrio, né, é uma carta que tem um giro muito rápido, né? Então, assim, é comunicação, é tudo acontecendo dinâmico, né? Muita dinâmica, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E aí, se você flui, né, é como se fosse, você tá no meio de uma multidão ali energética, né? Você tá ali fluindo, tá ok. Se você parou, você é pisoteado. Aí esse pisoteio geralmente indica, né, resistência, indica também, tá vendo que tem aqui as múmias, né, presas aí nas ataduras. Então, assim, essa resistência endurece, enrijece aí o processo espiritual também de agir na vida de vocês, tá? Olha só, e a gente falando aí de situações voltadas para a iluminação, né? Eu falei que essa retribuição, né, essa justiça, ela vai vir de forma muito iluminada. Vem carta da estrela uma, duas vezes, tanto o tarô cigano quanto o tarô mitológico. Então aqui vai também ter teste de força, tá? Porque se tratar de uma pessoa, se for uma pessoa do passado, por exemplo, né, você vai ter em perspectiva aí o seu sentimento, o seu, o seu nível mesmo de entendimento ele já está um pouco maior, né, em relação à sua versão anterior, quando você se relacionava com essa pessoa, por exemplo. Então você vai ter em perspectiva se o que você entende de relação, né, o que você espera também de uma relação, não em forma de expectativa. É claro que a expectativa também entra porque a gente é humano, mas só que assim, de um conceito mesmo de relação, seu conceito já tá novo. Então, assim, você vai olhar para essa pessoa e vai falar assim, poxa, fulano já não dá match mais aqui com essa energia. Então, assim, o que que eu vou fazer? Eu tenho aqui, né, a energia suficiente para poder, né, gastar com essa pessoa ainda, né? E aqui eu não tô falando de utilitarismo, pessoal, aqui eu tô falando de consciência mesmo. Porque igual a gente leu, né, no começo, né, da energia principal, essa energia que você reinveste num caminho, ó, aqui carta dos caminhos, né? Num caminho que você já sabe que não é para passar, ou num caminho que você já sabe que não dá retorno, né? Aqui essa carta dos caminhos, ela indica isso, né? Ela indica essa questão assim, ó, você já sabe onde é atalho, onde não é para passar, onde é caminho aberto. Então, assim, isso aqui é quando você reencontrar com essa situação ou pessoa. O julgamento é que ele vai te dar esse poder de olhar e falar assim, poxa, será? Né? E aí o será não é uma dúvida, o será é como se fosse uma afirmativa, porque você já sabe do seu valor, você já sabe também que essa energia que você pode ou não reinvestir ali, você pode usar para poder iniciar, né, outro projeto ou um processo de cura ou uma viagem e por aí vai. Por que que eu estou falando disso tudo? Porque a gente tem carta do Sol, né? O Sol ele traz à tona, ele ilumina, ele abre os caminhos, ele traz autopercepção e além de ser um as de ouros, todo asa fala de inícios, né? E aqui o início é na vida material, na vida prática. Tudo que sai do mental passa pelo emocional e chega na vida prática. Isso não é sequencial, mas por questões humanas a gente segrega, tá bom? E eu tô falando de viagens porque a gente tem caminhos abertos com montanha. Então essa pessoa pode ser de longe ou você, né, tá distante dessa pessoa e ter essa possibilidade de comunicação. E aqui também a viagem, né, as viagens também possíveis aí que você pode fazer, né, porque tem carta da montanha com caminhos abertos aqui, possibilidades aí de viagens, tá bom? E o cachorro latindo. Mas faz parte. Vamos seguir aqui, Sagitário, com dois conselhos aqui de Dona Sete Saias. Aqui está uma leitura complexa, porque o julgamento ele não é a carta final, a cartada final, né? Então aqui vocês vão ter que se posicionar. Na hora desse posicionamento aqui, vocês saibam que vocês têm escolha, tá? Porque às vezes a gente acha que não tem escolha aqui, mas aqui vocês vão ter consciência porque veio carta do Sol. Então, assim, muita sabedoria aí durante esse processo. Aqui, gente, Dona Sete Saias manda a carta do casamento, né? Então, aqui, reafirmando o que a gente acabou de falar, além de escolhas aqui, você vai chegar num acordo, primeiramente consigo mesmo, e depois aí com a situação ou com a pessoa, tá? Para saber se investe ou não, para saber se dá continuidade ou não, né? Se tratar aí de um projeto, de uma empreitada, de algum sonho, por exemplo, né? Saiba que vocês têm, vou reforçar, né? Saiba que vocês têm essa possibilidade de falar ou não, tranquilamente, tá? E aqui a gente fecha com carta da lua, melancolia, depressão e lágrimas. Se for uma pessoa aqui, porque aqui a gente vem com estrela, estrela e lua. Essas cartas aqui, as três, elas têm esse viés do passado, né? Amor do passado, basicamente. Então, assim, mostra pessoas pensando em vocês, fazem planos com vocês, e aí já é um pouco complexo, né? A pessoa faz o plano com a gente, se a gente não tá com ela, como é que fica, né? Como se ela estivesse emanando ali uma energia. Dependendo de como a gente está energeticamente, é perigoso essa energia até baixar, né? Nossa vibração. E aí, pessoal, essa carta da lua aqui também, juntamente aqui com o casamento, ela exime vocês, né, de
ter que se preocupar. Não quer dizer que vocês não se importam, mas aqui foque aqui na energia de vocês, para vocês não abaixarem a vibração, igual a gente conversou, tá bom? Aqui a carta de conselho com o tarô das bruxas é a carta do Atami, ou Atami, que é o comandante de poder, né, nesse tarô das bruxas. E essa carta do comandante de poder aqui, dentro desse aspecto, mostra, além do poder pessoal de vocês, né, o poder de realização, o poder, a decisão ali, que é igual eu falei, vocês já são responsáveis, né? É aquela história, viu é seu, né? Então, assim, se você já tem essa percepção, essa iluminação, né? Carta da Lua, carta do Sol aqui com o julgamento, e o curioso, agora que eu vi, né? A gente já estava no final, mas mais um pouquinho. A carta do Sol e a carta da Lua. Então, aqui você já tem, além de percepção, iluminação, no processo de vigília, né? No processo de sono também, ou seja, no subconsciente. Então, muita coisa aqui também já foi curada, né? Essa carta do julgamento com Lua, que foi a carta que abriu e fechou aqui a leitura de vocês, antes do conselho, né? Fala muito dessa questão de cura do subconsciente. Então, assim, por isso vocês vão ter como se diz, né? Essa elevação de consciência dentro desse aspecto para poder escolher aqui, tá? Qual caminho seguir a partir dessa decisão, a partir dessa cura também, perfeito? E aqui, voltando no conselho, né, a gente tem o Atami, ou Atami, que é o comandante de poder. Então, esse punhal aqui é como se ele fosse o que abre e fecha, né, as portas e as situações e faz os cortes necessários aí, dentro desse processo de tomada de consciência, igual eu falei durante a leitura. A partir do momento que a gente toma consciência de alguns processos, a gente também tem que se posicionar diante desses processos de uma forma consciente. Então, assim, é responsabilidade aí para vocês também desse aspecto. E soltar, tá tudo bem. Aqui foi o que eu pedi para falar no finalzinho, tá bom? Eu espero ter ajudado de alguma forma. Mais uma vez agradeço, né, todo mundo que curte, comenta, compartilha. Ajudem aí a expandir, né, cada vez mais os canais @Coringa Tarô. Quem quiser, né, uma consulta, leitura, pergunta, mandala, trabalhos espirituais, o contato está na bio, né, na descrição, na bio também, mas na descrição do vídeo. E eu vou tentar colocar no vídeo também durante a edição, tá bom? Muitíssimo obrigado e até a próxima.